Sabe, em um mundo que parece cada vez mais cheio de crises, de divisões, de incertezas, a gente se pergunta, onde é que se encontra um pouco de paz? Pois é, há mais de 600 anos, um livro deu uma resposta bem radical para isso. Olhe para dentro. Hoje a gente vai mergulhar na imitação de Cristo, um guia espiritual que nasceu do caos e que de alguma forma continua a fazer sentido até hoje. Quem me segue não anda nas trevas. Olha só. Logo na primeira linha, a obra já entrega a sua promessa. E não é uma sugestão, né? É um convite direto, claro, para uma vida com um norte, uma luz no meio da escuridão. É essa busca por um caminho seguro que vai guiar o livro inteiro. Para a gente conseguir entender a dimensão dessa obra, nosso papo vai ter 4 partes. Primeiro, vamos ver o mundo de medo que deu origem a ela. Depois, a resposta revolucionária que ela trouxe. Aí a gente entra no guia prático que ela se tornou. E por fim, o legado que ficou até os dias de hoje. Vamos lá? Ok, antes de abrir o livro, a gente precisa viajar no tempo. Tenta imaginar uma Europa onde a morte não era só uma possibilidade, era uma presença constante. O medo era literalmente o ar que as pessoas respiravam. É nesse cenário bem pesado que a nossa história começa. E olha a escala da crise. Em menos de 100 anos, a peste negra levou 1/3 da população embora. Imagina, 1 em cada 3 pessoas. A igreja, que era a grande referência moral da época, simplesmente se parte em 2. E para completar, a queda de Constantinopla abala todas as estruturas de poder. Não era só uma crise, era o mundo como se conhecia desmoronando. Um terreno fértil para o desespero, né? Essa atmosfera de catástrofe sem fim deixou todo mundo se sentindo muito frágil. E isso gerou uma crise espiritual gigantesca. A pergunta que ficava no ar era inevitável. Com tanto sofrimento, para onde correr? Como escapar desse pesadelo todo, se até as instituições mais fortes pareciam estar falhando? E o mais curioso é que a resposta para esse caos todo não veio de fora, não veio de novos reis ou novas leis. Veio da direção completamente oposta, para dentro. Foi um movimento que propôs uma virada radical, de buscar no espaço interior a estabilidade que o mundo já não conseguiu oferecer. Esse movimento ganhou o nome de Devotio Moderna, ou Devoção Moderna. A ideia era revolucionária para a época. A proposta era cultivar uma relação pessoal, íntima, afetiva com Deus. O foco não estava mais só nos rituais externos, e sim numa transformação que acontecia por dentro. Dá pra gente imaginar isso quase como uma árvore, sabe? As raízes seriam a herança de Santo Agostinho, aquela ideia de buscar Deus dentro de si. O tronco seria o coração, esse novo tom mais afetivo da espiritualidade. E os galhos seriam a purificação da alma e a prática das virtudes, florescendo numa fé que não se importava tanto com os debates teóricos, mas valorizava a experiência direta. E é exatamente nesse solo fértil, nesse novo jeito de pensar a fé, que nasce a imitação de Cristo. A obra que se tornou o grande manual, o guia definitivo para essa nova espiritualidade voltada para dentro. E o impacto disso foi astronômico. Pensa só, estamos falando do segundo livro mais publicado e difundido do cristianismo. Só a Bíblia está na frente. Isso mostra a sede gigantesca que existia por um guia que falasse direto com a alma, sem precisar de intermediários. A autoria, no geral, é atribuída a Tomás de Kempis, um monge que vivia completamente imerso nessa tradição de Santo Agostinho, a mesma que valorizava o mundo interior. A vida dele, de certa forma, refletia perfeitamente a mensagem do livro que ele teria escrito. O livro estrutura essa jornada da alma num formato bem tradicional, em 3 etapas. Primeiro, a chamada via purgativa, que é a purificação de si mesmo. Depois, a via iluminativa, que é quando a mente e o espírito se clareiam. E, por fim, a via unitiva, a união com o divino. E essa jornada toda é dividida em 4 livros, cada um com seu foco. O primeiro fala da humildade como a base de tudo. O segundo, da simplicidade de coração. O terceiro, que é o coração da obra, é quase um diálogo íntimo com Deus sobre a paz interior. E o quarto é dedicado à Eucaristia. É um roteiro bem completo, né? Essa frase aqui resume uma das ideias centrais do livro, o desapego. A lógica é a seguinte: se a gente se enxerga como um peregrino, alguém que está só de passagem por este mundo, fica mais fácil se libertar das ansiedades do dia a dia e focar no que realmente importa. É uma mudança radical de perspectiva. Mas tá bom. Como é que um guia escrito há 600 anos sobrevive tanto tempo? O que uma obra medieval ainda pode ter a dizer para a gente na nossa era digital super acelerada? Vamos dar uma olhada no legado dela.
Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: o livro tem valores que são para sempre, como o incentivo a uma vida virtuosa, o amor, a busca pela paz. Mas, ao mesmo tempo, ele também reflete a sua época, com ideias como a fuga do mundo ou uma oposição muito forte entre natureza e graça, coisas que podem soar estranhas hoje em dia. É importante entender o contexto para não jogar fora a sabedoria que ele tem. Porque apesar de qualquer crítica ou dos traços da época, não dá para negar o poder desse livro. Por mais de meio milênio, a imitação de Cristo foi, e para muita gente ainda é, uma fonte incrível de consolo e um guia prático para a vida espiritual. Um verdadeiro resumo de sabedoria. E aí a gente volta à pergunta inicial. No meio do barulho digital, da ansiedade social, das crises globais do nosso século, será que essa resposta medieval de se voltar para o silêncio interior ainda funciona? A chave para a paz que foi proposta há 600 anos, será que ela ainda abre as portas do presente? Fica a reflexão.